Pessoal, boa tarde, tudo bem? Como que vocês estão? Boa tarde, prof. Tudo certo? Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? A gente, na sequência aqui do nosso conteúdo dos grupos de diversidade de micologia, tá? Hoje a gente já vai começar a falar dos grandes grupos de diversidade, tá? Todos os grupos que a gente vinha falando até agora, né, longe de mim dizer que eles não têm importância, obviamente, né? Mas são grupos microdiversos, digamos assim, tá? São grupos que, claro, né, tem sua importância na natureza, tem a sua importância nos processos de decomposição, muitos grupos parasitas e simbiontes importantes, como a gente já viu, né? A questão das micorrizas, a questão dos fitopatógenos, né? Tanto nos grupos de fungos verdadeiros quanto daqueles grupos de pseudofungos que a gente viu nas nossas primeiras aulas aqui dos grupos de diversidade. Mas a partir de hoje a gente começa a falar dos grandes grupos de diversidade de fungos, tá? Daqueles grupos que de fato dominam o ambiente terrestre em relação ao aspecto da decomposição e de algumas outras relações ecológicas. Peraí, pessoal, tem uma pergunta aqui, alguém está perguntando, a Maria Júlia, se eu recebi atividade. Então, pessoal, na verdade, né, a atividade tinha prazo para ser postada no via Google Sala de Aula, tá? Se vocês conseguiram responder por lá, então não tem problema nenhum. Se conseguiram subir por lá, eu acabei nem verificando ainda direito meus e-mails para ver se alguém mandou algum trabalho à parte e tal. Mas peraí, ó, deixa eu até compartilhar minha tela com vocês. Já começar a compartilhar aqui, né? Já que foi feita essa pergunta, tá? O seguinte, ó, pessoal, como que funciona aqui, ó? Vocês obviamente têm acesso a esse layout aqui, mas não exatamente como o meu, né? Porque eu sou professor e vocês são os alunos. Então, quando eu atribuo atividades aqui, ó, por exemplo, ó, a nossa primeira atividade avaliativa, tá aqui, ó, no caso das 25 pessoas matriculadas, digamos assim, ou que estão inscritas, ó, 20 entregaram o trabalho e 5 ainda não entregaram o trabalho, tá? Então aí eu recebo exatamente por aqui. E se a pessoa entrega com atraso, tá? Eu já recebo a notificação aqui. Então, se conseguiu subir o trabalho aqui pelo mecanismo do Google Sala de Aula, antes do prazo ou mesmo depois do prazo, tá? Então tá tudo tranquilo. Vai estar aqui, ó, nos 20 entregues aqui. Então, provavelmente isso aqui até são pessoas que nem assistam às aulas e que, enfim, estão matriculadas, mas nem estão fazendo a disciplina, né? Provavelmente é isso. Caso alguém depois não receba a nota, alguma coisa assim, aí fala comigo. Mas se não deu nenhum erro aqui na hora de subir o trabalho, subir o arquivo, tá? Vai estar aqui nesses 20 entregues, tá? Então nem me preocupei ainda, porque são 4 turmas, né, pessoal? 2 do integral, 2 do noturno, então eu nem olhei ainda, já que o prazo se encerrou ontem, se eu não me engano, ok? Então, provavelmente, Maria Júlia, eu nem vou responder o teu e-mail, tá? Se eu vou responder só caso não esteja lá o teu trabalho, tá bom? Já que tu me perguntou aqui. Então, vamos voltar para nossa aula, pessoal. Como eu vinha falando, vamos falar hoje dos grandes grupos de diversidade fúngicos, começar a falar deles, tá? Dos grupos de fato megadiversos. Então, deixa eu já compartilhar aqui a apresentação com vocês, tá? Nós vamos ter, pessoal, na verdade, 4 aulas para falar dos 2 grandes grupos de diversidade de fungos, tá? A primeira aula e a segunda é relativo aos ascomicetos, tá? Então a gente vai falar, claro, né, das características somáticas, reprodutivas dos ascomicetos, todos os seus aspectos de importância ecológica, tá? Vocês vão ver que aqui começa a ter uma diversidade bastante grande de estratégias ecológicas e muitos fungos com importância econômica bastante grande mesmo, tá? E claro, a gente vai pontuar também, né, quais são os principais grupos de diversidade, aqui os grupos taxonômicos de Ascomicota, né, e as suas relações evolutivas. Vocês estão vendo que a gente tem, né, 6 tópicos de aula. Hoje a gente vai falar basicamente dos 4 primeiros e introduzir aqui os grupos de diversidade, né? Como tem bastante diversidade, né? A complementação
dos principais grupos, né? Principalmente aqueles que são macroscópicos. E a importância ecológica e econômica deles, quais que são as suas principais estratégias, a gente deixa para a aula que vem, porque de fato é bastante coisa. Só que vocês vão perceber, ó, que a gente começa a aula, o nosso primeiro tópico de aula aqui, ó, é para falar da linhagem dos fungos verdadeiros, chamado linhagem dicária. Tá? O que corresponde, então, pessoal, à linhagem dicária? Então, essa árvore de relações filogenéticas aqui que a gente vem explorando durante a disciplina, tá? A gente vem explorando ela no contexto aqui da nossa disciplina de micologia. Tá? Falamos já dos dois grandes grupos de pseudofungos, né? Que não estão aparecendo aqui. Os heteroconta, pseudofungos heteroconta e pseudofungos amebozoa, né? Principalmente oomicota e mixomicota. E todos esses grupos aqui são grupos de diversidade de fungos verdadeiros. Então, a gente já falou de microsporídea, já falamos dos quitridiomicetos, falamos dos zigomicetos. Estou fazendo um X, parece que eu estou eliminando eles, né? E já falamos também dos glomeromicetos. Então, resta, pessoal, essa linhagem, ou os grupos de diversidade dessa linhagem aqui, que é a linhagem mais derivada. Tá? Então aqui a gente usa esse termo, o termo linhagem derivada. Não me venham com mais evoluído, menos evoluído. A gente já falou isso, são termos até úteis eventualmente para explicar algumas coisas, mas eles distorcem muito alguns aspectos evolutivos, tá? Não existe grupo mais ou menos evoluído, o que existe são diferentes graus de adaptação, e esses diferentes graus de adaptação fazem com que alguns grupos tenham mais sucesso evolutivo. Mas logo o que eu quero dizer, né? Daqui a alguns milhões de anos as condições mudam e tudo muda. Surgem novos grupos que acabam suprimindo, suplementando os grupos que a gente encontra hoje, que foi o que exatamente aconteceu. Tínhamos grandes grupos de diversidade pretéritos que provavelmente dominavam o ambiente terrestre, tá? E eles foram substituídos por linhagens com adaptações que tiveram mais sucesso, tá? Então a gente não usa a palavra mais evoluído, menos evoluído. A gente usa grupos derivados e grupos ancestrais. Tá? Então aqui a gente vai começar a falar dos grupos derivados, que são os ascomicetos e os basidiomicetos, pessoal. Ambos, ó, a gente está vendo essa árvore de relações filogenéticas, resgatar lá os nossos conceitos que a gente aprendeu em sistemática filogenética, né, nas disciplinas iniciais do curso de biologia. Ó. Aqui está um ancestral comum entre a grande linhagem basidiomicota e a grande linhagem ascomicota. Por essa árvore de relações a gente já consegue estabelecer. Tanto o asco quanto o basídio são linhagens monofiléticas, são grupos monofiléticos, intimamente relacionados do ponto de vista evolutivo. Então, nessa árvore de relações, basicamente o que a gente vê em relação aos grandes grupos, ó, que basidiomicota e ascomicota são grupos irmãos. Ó, são grupos irmãos. Compartilham um ancestral comum relativamente recente. Tá? Um ancestral comum recente quando comparado com os ancestrais comuns que são compartilhados com os outros grupos. Tá? Então, portanto, são dois grupos irmãos. E essa grande linhagem, pessoal, que inclui asco e basidiomicota, é o que a gente chama, então, é o que está grifado aqui, destacado em vermelho, em cinza, enfim, pela figura, é a linhagem dicária, ok? Então, pessoal, asco e basídio são as linhagens mais derivadas porque é o seguinte, ó, no contexto, tá, do estudo das comunidades fúngicas, né, que a gente chama de funga, das comunidades fúngicas atuais, das comunidades fúngicas modernas, do tempo geológico que nós estamos vivendo, tá, são esses dois grupos, são as espécies desses dois grupos que dominam o ambiente terrestre. Primeiro, o número de espécies é exponencialmente maior do que os outros grupos. Aqui a gente deve ter visto alguns grupos assim com 1.500, 2.000 espécies. Agora a gente começa a falar num número muito maior de espécies. Então, são os grupos megadiversos. Uma ampla distribuição geográfica. Então, aqui, ó, asco e basidiomicota são basicamente onipresentes, tá? Eles estão em todos os ambientes. Claro, né, que a diversidade varia, alguns ambientes são mais diversos, outros menos, mas eles estão em todos os ambientes, com diversas estratégias ecológicas, em todos os continentes, mares, oceanos e corpos de água doce.
tá? Então são cosmopolitas de maneira geral, uma ampla distribuição geográfica. Uma grande amplitude de substratos, pessoal, tanto na questão da decomposição, quanto na questão do parasitismo e estabelecimento de relações simbióticas, tá? Então, consegue decompor polímeros simples, consegue decompor polímeros complexos, tá? E claro, né, um grande número de estratégias ecológicas, como eu acabei de pontuar. Muitos grupos decompositores, parasitas, tá? Aqui a gente vai falar daqueles parasitas que causam de fato doenças graves, micoses graves ou micoses muito incômodas, tá? Tanto para os seres humanos como para algumas outras espécies, e também uma grande proliferação de estabelecimento de relações simbióticas. Tá? Por que eles têm tanto sucesso assim? Ora, porque eles apresentaram algumas adaptações ao longo do processo evolutivo. Tá? Então, no momento que a gente teve o surgimento dessa linhagem dicária, né, começaram a surgir novidades evolutivas que propiciaram as espécies desse grupo dominarem o ambiente terrestre, que é a situação que a gente observa hoje. Vamos traçar um paralelo, pessoal, traçar um paralelo assim. Ó. Quando a gente chega, vocês, claro, né, estão recém no segundo ano do curso, mas quando a gente chega lá, por exemplo, na disciplina de sistemática vegetal, né, vai estudar os grupos de plantas. Tá? Qual que é o grupo que vai ocupar a maior parte da disciplina? O grupo que a gente mais vai estudar, porque é mais diverso, representa a maior parte da flora que a gente encontra no mundo. Vão ser as angiospermas, as plantas com flores. Quer dizer que a gente não fala das gimno, das briófitas? Não, a gente fala dos outros grupos, claro. A gente estuda eles também, mas 50% da disciplina de sistemática vegetal vão ser as angiospermas. Então, quando a gente chega na disciplina de zoologia, tá? Claro, né? A gente chega lá, invertebrados. É claro que vão estudar os eumintos, claro que vão ser estudados os outros grupos, mas qual o grupo que vai ser mais aprofundado por causa do número de espécies, da distribuição? Vai ser insetos, né? Vão ser os artrópodos. Tá? Quando a gente chega nos vertebrados, vão ser as aves e os mamíferos, principalmente, que são os grupos dominantes. Nem por isso a gente deixa de falar, claro, aqui na UEM fala muito de peixe, né? Mas os grupos dominantes, de fato, né, principalmente nas plataformas continentais, vão ser as aves e os mamíferos. Tá? Então, a gente tem grandes grupos, grandes linhagens dominantes, tá, nos seus nichos ecológicos. Tá? No nicho ecológico dos animais, no nicho dos predadores, né? No nicho ecológico dos produtores, nós temos algas no ambiente aquático e plantas terrestres no ambiente terrestre dominando, né? Principalmente as angiospermas. E aqui nos fungos, na questão das suas estratégias ecológicas, pessoal, nós temos os grupos dominantes, que são Basidiomycota e Ascomycota. Então a gente tem uma aula para asco hoje, né? A gente está introduzindo aqui o grande grupo de cária, mas a gente vai falar de asco hoje na aula que vem, porque é bastante informação. Mesma coisa para basídio, né? Nós temos 2 aulas para falar de cada grupo, porque de fato são os grupos com a maior diversidade dominantes, tá? As linhagens, os grupos mais derivados dos fungos verdadeiros, ok? E por que esse grande grupo é chamado de cária, tá, pessoal? Porque é o seguinte, até que enfim começamos a falar de espécies miceliais que apresentam micélio septado. Então, até o último grupo que a gente viu, né, o grupo dos glomeromicetos, tanto dos pseudofungos quanto dos fungos verdadeiros, quando ocorria modo de crescimento micelial ou hifal, a gente sempre tinha micélio cenocítico, né, aquele micélio sem septação regular. Aqui em Dicária, então, começamos a ter micélio septado. Então, quando tem espécie micelial é septado. O que a gente conclui disso, pessoal? O que a gente conclui? Se o micélio septado surgiu aqui nesse ponto da evolução, ele é uma apomorfia desse grupo, é um caractere derivado, que é exclusivo de Dicária, tá? Não ocorre em nenhum outro grupo de diversidade de fungos verdadeiros, tá? Um caractere derivado, um caractere apomórfico. Mas o nome Dicária, pessoal, o nome Dicária, ele vem de uma característica da distribuição dos núcleos em uma das fases da fase do ciclo de vida, anterior a eles realizar a reprodução sexuada, tá? Então, isso vai ocorrer nas espécies leveduriformes também, mas é muito mais destacado nas espécies miceliais.
Então, todas as espécies miceliais aqui de basídio e ascomicota apresentam uma fase do ciclo de vida que geralmente é longa, pode ser curta, mas geralmente é longa, em que a gente vai ter 2 núcleos por célula. Então, o que quer dizer o radical cárion? Cárion quer dizer núcleo de 2. Então, dicária quer dizer micélios, né, ou células somáticas com 2 núcleos haploides, claro, 2 núcleos haploides por célula. Por isso que esse grande grupo é chamado dicária. É o que a gente chama de fase dicariótica. Então, as principais características aqui, as 2 principais apomorfias do grande grupo dicária. Presença de micélio septado e presença de fase dicariótica durante o ciclo de vida, durante o ciclo reprodutivo. Ok? Mas temos algumas características a mais também. A gente vai, o que a gente está falando aqui, pessoal, a gente ainda não começou a detalhar os comicota. Estamos falando de características em comum de basídio e asco, ok? Essas características que a gente está falando até agora, que a gente vai falar nesse slide aqui, são comuns aos 2 grupos. Na sequência, eu começo a detalhar o que a ascomicota tem de diferente de basídio, né? A gente vai falar das suas características exclusivas. Então aqui nós temos somas miceliais septados, como a gente já falou, ou leveduriformes. Temos a grande diversidade de leveduras aqui em dicária, especialmente em ascomicota, tá? Então as principais leveduras, a grande diversidade de leveduras ocorrem aqui. Tem espécie leveduriforme lá em zigo, mas é uma diversidade bem baixa. Então, basicamente assim, quando se fala de levedura, vamos estar falando de levedura de dicária e especialmente de levedura de ascomicota, ok? Como já falamos aqui, presença do estágio dicariótico. O que isso significa, pessoal? Significa o seguinte, ó. Tá? A gente tem que lembrar que os conceitos que a gente aprendeu no início da disciplina e aqui na parte introdutória aos fungos verdadeiros, que o ciclo de vida geral dos fungos verdadeiros, né, apesar de ter algumas exceções, e a gente vai ver uma outra hoje, inclusive, o ciclo de vida envolve meiose zigótica, né, aquele tipo de ciclo de vida em que os núcleos N fazem parte da fase somática, tá? E só eles sofrem mitose. O núcleo 2N, que é o zigoto, não sofre mitose. A única divisão que ele sofre é já diretamente a meiose. Então o zigoto é formado e logo ele sofre meiose. É regra para basicamente todos os grupos que a gente viu anteriormente, que obviamente apresentavam reprodução sexuada. Então ocorria em quitrídeo, em zigo, né? A gente viu lá o zigósporo. Glômero não tinha, né? Mas de maneira geral a gente viu uma exceção só, que era um pequeno grupo lá dos quitridiomicetos, né, que podia ter ciclos de vida de meiose espórica, tá? Mas no geral todos têm meiose zigótica. Então, pessoal, quer dizer que durante o ciclo de vida aqui dos dicária, basídio e asco, nós vamos ter, por exemplo, micélios monocarióticos com núcleos haploides, ok? Tem um núcleo por célula, um núcleo haploide por célula. Isso é uma fase somática. Em algum determinado momento, esses 2 micélios se fundem para formar um micélio que vai dar continuidade ao ciclo reprodutivo, né? É necessário que haja o encontro desses 2 núcleos, dos núcleos haploides originais de cada micélio, para a gente ter a fecundação. A fecundação envolve o que, pessoal? A fecundação envolve, primeiro, a fusão celular das estruturas gaméticas, enfim, das estruturas sexuais, a fusão celular, que é chamada plasmogamia, e posteriormente a fusão nuclear, que é chamada cariogamia. Por que a gente tem um estágio dicariótico aqui? Porque ocorre a plasmogamia, ocorre a fusão desses micélios, só que não ocorre a cariogamia imediatamente. Então ficam 2 núcleos haploides por célula, e esse micélio segue crescendo e cada núcleo segue se dividindo de forma independente por mitoses. Então, os núcleos haploides sofrem mitose, só que tem 2 por célula, tá? Então, é um estágio que a gente chama de N mais N. Estágio dicariótico é o estágio N mais N. O estágio haploide é o estágio N, o estágio diploide é o estágio 2N, e o dicariótico a gente vai ter
2 núcleos haploides por célula, N mais N. Então, a plasmogamia ocorre num determinado momento e a cariogamia vai ocorrer muito depois. Isso é uma situação exclusiva desse grupo. Não ocorre em nenhum outro grupo praticamente, pessoal. Tá? Há uma disjunção temporal tão grande entre a plasmogamia e a cariogamia. Geralmente, durante a fecundação, ocorre a plasmogamia e a cariogamia quase que imediata. Quase que imediata. Então, aqui não. Tá? Aqui a gente tem uma disjunção temporal bastante grande entre a plasmogamia, que ocorre primeiro, tá? Então, aí os núcleos, a gente vai ter a fusão citoplasmática, mas os núcleos haploides seguem se dividindo de maneira independente até que em um determinado momento ocorre a cariogamia para formar um núcleo zigótico, ok? Então é isso que significa o estágio dicariótico, ocorre em todas as espécies aqui de cária, tanto de basídio quanto de ascomicota. Uma outra característica muito comum aqui, essa não é generalizada, tem espécies microscópicas, claro, as leveduras são microscópicas, mas as espécies miceliais, pessoal, têm a tendência a formar estruturas reprodutivas macroscópicas. Então, como que os fungos se reproduzem? É por esporos, né? A gente já viu isso. Fungo sempre forma esporo. Vai formar esporo sexual ou assexual. Já vimos isso em muitos exemplos aqui nos outros grupos de diversidade que vimos na disciplina, né? Estágios de reprodução sexuada e assexuada, mas o que eles têm em comum? Sempre é produção de esporo. Então aqui não vai ser diferente. Vai produzir esporo sexual e assexual. Só que as espécies miceliais têm uma tendência a organizar o seu micélio em estruturas macroscópicas que geram esses esporos, principalmente os sexuais, mas também os assexuais. A gente chama essas estruturas macroscópicas reprodutivas genericamente de esporomas. Então nós temos esporomas sexuais e assexuais de diversas formas, diversas cores, diversos tamanhos, tanto em ascomicota quanto em basidiomicota. Então, o que a gente encontra de fungo macroscópico na natureza, cogumelos, orelhas de pau, trufas, fungos em forma de taça, fungos gasteroides, enfim, toda a diversidade de fungos macroscópicos, que não são os mofos, tá? Que não são os mofos ou os bolores, apesar de aqui também ter, tá? Mas essas estruturas macroscópicas encontradas na natureza, pessoal, correspondem a estruturas, então, de dicária. São eles que formam os esporomas. É um nome genérico que a gente dá para essas estruturas formadoras de esporos reprodutivos, tanto os sexuais quanto os assexuais. Beleza? Então a gente vai explorar bastante, claro, essa diversidade ao longo das próximas aulas, né? A gente vai ver muitas imagens aqui e, claro, quando a gente fizer a parte prática dessas aulas, né? Então são as aulas mais chamativas, digamos assim, porque aqui sim vai ter bastante material, né? A gente faz saída a campo depois de uma chuva e encontra uma infinidade de morfologias na natureza, tá? Então aqui, até que enfim, né? A gente começa a falar de estruturas de fato macroscópicas, chamativas e vistosas que a gente encontra na natureza, ok? E aqui uma outra característica, pessoal, no estágio reprodutivo assexuado, ó, presta atenção, no estágio reprodutivo assexuado, não temos mais a formação de esporângios. Então nós tínhamos esporângios lá nos quitrídeo, eram zoosporângios, tínhamos zoosporângios nos zigo, e uma possibilidade, né, de produção de esporângios nos glomerulomicetos também. Então, nesses grupos mais basais, nos grupos ancestrais, nós temos a produção de esporângios assexuais. Lembrando, o que é um esporângio? Uma estrutura fechada, onde nós temos a maturação interna dos esporos assexuais. Tá? Claro que podem ter esporângios sexuais, inclusive, né? Asco tem esporângio, só que esporângio sexual. Então, aqui em Dicária, deixam de existir esporângios assexuais. Então, principalmente, eles vão se reproduzir de maneira assexual por esporos que maturam externamente as hifas. É uma maturação externa dos esporos e não interna.
E o nome genérico que a gente dá para esses esporos de maturação externa assexuais, ó, isso aqui é uma característica da reprodução assexuada desses grupos, ok? É a formação de esporos de maturação externa, tá? Esqueço. De maturação externa chamada conídeos, tá? A gente também vai observar uma grande diversidade de formas de conídeos em estruturas especiais que formam esses esporos assexuais, inclusive formas macroscópicas que vão formar esses esporos assexuais, mas de qualquer maneira, o nome genérico que a gente vai dar para esses esporos ou para essas estruturas assexuais sempre vai ser conídeo, tá? Então aqui deixam de ocorrer esporos assexuais de maturação interna, tá? Não temos mais esporângios assexuais. Vamos ter basicamente esporângios só nas porções sexuais e de ascomicota, tá? A basidiomicota não vai apresentar nenhum tipo de esporângio, ok? Então, conídeos a gente vai explorar também a sua diversidade, a sua origem, como que eles se formam, tá? Mas provavelmente isso vai ficar só para nossa próxima aula, né? Porque, como eu falei, é bastante informação que a gente tem sobre esses grupos, ok? Então aqui só para a gente exemplificar, ó, pessoal, né? O que é um micélio septado? Um micélio septado, então, nós vamos encontrar septos a intervalos regulares. Esse aqui tá uma fotografia de microscopia ótica de contraste de fase, que evidencia a parede celular dos fungos, né? Então aqui nós temos filamentos, hifas, né? Filamentos hifais, segmentos hifais, formando um micélio, e a gente observa uma septação regular. Ah, é a mesma distância? Não, não é a mesma distância. Às vezes, né, podemos ter uma variação aí na distância entre os dois septos, né? Às vezes pode ser uma distância maior, uma distância menor, isso depende da espécie, claro, mas de maneira geral, o micélio somático e o reprodutivo também, o micélio somático e o micélio reprodutivo vão ter septos a intervalos regulares, tá? Então aqui deixa de existir micélio cenocítico. Sempre vai ter micélio septado, ok? E aqui, pessoal, um exemplo do que é o micélio dicariótico, ó, aquele status celular que eu falei para vocês, N mais N, né? Então, a cada compartimento hifal, em pelo menos uma fase do ciclo de vida, ó, não vai ser em todo o ciclo de vida, vai ser em uma fase, tá? A gente vai ter essa situação aqui, ó, 2 núcleos haploides por célula, por compartimento hifal, ok? Tá? Então, isso caracteriza o grupo chamado de dicária. Tá? Então, a gente consegue observar isso aqui? Não, né, pessoal? Só se corar, só se usar uma técnica especial de coloração dos ácidos nucleicos. Isso foram coisas que eu já comentei com vocês, mas é bom reforçar aqui. Quando a gente faz aula prática de materiais que estão, por exemplo, vivos, frescos ou só fixados, né, e a gente faz os preparados na hora, a gente nunca observa núcleo, pessoal, porque ácidos nucleicos não possuem coloração própria. A gente consegue observar núcleo na disciplina de biologia celular ou genética, porque são lâminas permanentes, lâminas prontas, em que são usados corantes acidófilos, né? Corantes que são afim dos ácidos nucleicos, então eles ficam geralmente com aquela coloração mais roxa, né? Então aqui a gente não consegue observar, claro, o estágio dicariótico, mas a gente tem como saber a que fase corresponde, né? Porque geralmente é a fase que precede as estruturas de reprodução sexuais, ok? Então a gente tem como saber se está lidando ou observando um micélio dicariótico, mesmo não conseguindo observar os núcleos nos preparados simples de microscopia óptica que a gente observa nas aulas práticas da disciplina, ok? Mas tem como a gente verificar, tem alguns outros indicativos que nos dizem que a gente está observando sim o micélio dicariótico e não o micélio monocariótico, né? O que vai ser o micélio monocariótico? Aquele que vai ter somente um núcleo haploide, sempre haploide, né? Por célula ou por compartimento hifal, beleza? Ver se não tem nenhuma dúvida aqui, não surgiu
Tá, o Pedro tá pedindo para eu postar a última aula, tá, pessoal? Eu peço sempre um pouquinho de paciência para vocês, porque eu tenho muitas disciplinas e eu preciso respeitar uma ordem, né? Acaba que dá uma atrasada, mas eu vou fazer o possível para postar a aula ainda hoje, então. Aqui só alguns exemplos, ó, pessoal, dos dois grupos, né? Como eu tinha falado, são os grandes grupos de diversidade. De estruturas microscópicas, como leveduras, né? A gente vai falar sobre levedura aqui, dos ascomicetos, tá? Mas tem uma diversidade grande de estruturas macroscópicas, né? Espécies decompositoras de madeira, como a gente está vendo nessas duas imagens. Isso aqui são estruturas sexuais, né? Que a gente vai entender o que significam, que tipo de esporo que é formado aqui dentro. Isso aqui são estruturas assexuais, ó, isso aqui são os fungos zumbis, tá? Então a gente vai falar aqui dos fungos zumbis na parte dos ascomicetos, tá? Uma diversidade morfológica gigantesca em relação às formas de crescimento, estratégias ecológicas e morfologia dos esporomas, principalmente os sexuais, mas também dos esporomas assexuais. E os basidiomicetos, né, que é o grupo que a gente vai começar a falar depois, né, daqui a 2 aulas. Então, correspondem aos cogumelos, orelha de pau, fungos gasteroides. Então, como eu tinha falado, né, dicária corresponde à grande diversidade morfológica de estruturas macroscópicas que a gente encontra na natureza, ok? Então, né, a gente vai ter bastante material visual em relação a estruturas macroscópicas para observar em relação a esses dois grupos, ok? Agora sim, pessoal, agora sim, vamos detalhar características de ascomicota. O que a gente falou até agora eram características gerais e em comum entre asco e basídio, ou seja, dos dicária, né? Características gerais comuns dos dicária. Agora a gente vai começar a detalhar as características dos ascomicetos, beleza? Então, primeiro vamos falar aí de alguns aspectos da biologia celular ou da sua biologia somática também. Então, aqui nós temos duas formas principais de crescimento. As formas unicelulares que correspondem a leveduras. Tá? A grande diversidade de leveduras está em ascomicota, apesar de terem algumas espécies de leveduras importantes também em basídio. A grande diversidade, as espécies mais importantes, com aplicação médica, aplicação biotecnológica, aplicação industrial, estão aqui em ascomicota. Tá? E essas leveduras de ascomicota, pessoal, elas têm uma característica bastante peculiar. A sua grande maioria é anaeróbia, faz respiração anaeróbia, ou seja, consegue sobreviver na ausência do oxigênio, né, que são as espécies facultativas anaeróbias. O que é uma espécie facultativa anaeróbia? Tá? É aquela em que nós temos, ela é tolerante ao oxigênio, ela consegue fazer respiração aeróbia, mas quando falta oxigênio ela consegue fazer fermentação, consegue fazer respiração anaeróbia também. Mas nós temos muitas espécies anaeróbias obrigatórias, ou seja, elas não são tolerantes ao oxigênio. Se tem oxigênio, elas acabam não conseguindo se desenvolver, ok? E lembrando, ó, pessoal, aqui tem espécie leveduriforme, uma diversidade grande, muitas são dimórficas, conseguem alternar com fase micelial ou pseudomicelial, um conceito que a gente viu lá em zigomicota, que se repete aqui também. Eu vou acabar mostrando um outro exemplo também para a gente relembrar essa questão, ok? Os filamentosos, pessoal, então são septados, como a gente já falou, né? Então tanto o basídio quanto o asco sempre vão ter micélio septado, independente da fase que a gente está analisando. Tá? O que vai mudar vai ser a quantidade de núcleos por compartimento hifal, por célula. Né? Vamos ter um estágio monocariótico e um estágio dicariótico, mas o micélio sempre vai ser septado, as hifas sempre vão apresentar septação. Só que esses septos aqui em ascomicota, pessoal, sempre são septos simples. Então, septo simples é esse que a gente viu aqui na imagem anterior. Tá? Esse septo que é simplesmente uma barreira, tá, que separa dois compartimentos hifais. Então, como que é formado esse septo que é chamado de septo simples? Tá? Esse septo simples, a gente está vendo aqui, ó, 3 imagens de microscopia eletrônica de transmissão. Tá mostrando exatamente a altura
da formação do septo. Tá? Aqui, na verdade, né, é a mesma imagem, só que a imagem B está mais aproximada do que a A. É um detalhe aqui do centro do septo, que é o que a gente já vai comentar. Essa outra aqui está mais clara, ó, pessoal. Então aqui nós temos, ó, eu vou grifar aqui para vocês para a gente entender o que a gente está vendo, né? Vou tentar grifar, não, vou contornar. Os desenhos ficam maravilhosos. Tá? Então aqui, ó, pessoal, nós temos em branco, ó, eu estou delimitando a parede celular, ok? Estou delimitando a parede celular, que é essa estrutura esbranquiçada. Aqui mais para baixo ficou um pouquinho fora do limite, tá? Mas nós temos a parede celular. E o que a gente percebe, pessoal? Que esse septo, ó, então aqui nós temos a altura exatamente do septo, ó, separando o citoplasma de duas células adjacentes, né, nessa hifa aqui. Então aqui temos um citoplasma e outro citoplasma. Aqui nós temos o septo. Como que é formado esse septo? Vamos transplantar isso para o plano tridimensional. A hifa, a gente já falou, é uma célula tubular, né? Parece a ponta do nosso dedo. E como que o septo é formado? É por invaginação, por crescimento centrípeto, ou seja, de fora para dentro, crescimento centrípeto da parede. É um processo de invaginação da parede celular. Então o que a gente percebe? Ó, a parede aqui na altura do septo, ela invagina e chega até o centro. Só que o que acontece, pessoal, no micélio que está metabolicamente ativo, no micélio que está vivo? Esse septo não é completamente obstruído. Tá, isso também vai ocorrer lá nos basidiomicetos, tá? Estamos falando aqui dos asco, mas isso também ocorre nos basídeos. Lá a gente vai detalhar um pouco melhor o poro septal. Então o septo nunca é totalmente obstruído no micélio metabolicamente ativo, no micélio que está vivo, ok? Então, qual é a situação que a gente tem aqui, ó? Analisando essa imagem, né? Temos aqui citoplasma desse compartimento, citoplasma desse outro compartimento. O septo formado pela invaginação ou expansão centrípeta da parede. Só que quando chega lá no meinho, ele não fecha. Ele deixa aberto um poro septal. Deixa aberto um canal de passagem através do septo que conecta esses dois citoplasmas. Então, pessoal, do ponto de vista estrutural, tá? Esse micélio, essas hifas, são septadas. Mas do ponto de vista funcional, já que a gente tem canais de passagem aqui, ele acaba que ele também é senocítico, tá tudo interconectado. Então, claro, né, isso daí é uma característica dos seres multicelulares, pessoal. Os seres multicelulares nunca têm as suas células completamente isoladas. As células que estão formando os tecidos ou as estruturas multicelulares, já que fungos não têm tecidos verdadeiros, né? Tá? Essas células precisam estar interconectadas. E aqui os citoplasmas estão conectados. Então tem um poro septal ali que está permitindo a passagem de estruturas, de metabólitos, de substâncias, de sinalizadores celulares. Então está passando por esse poro septal. Qual que é a vantagem do septo? Primeiro, a vantagem estrutural. A vantagem de que ter um processo de invaginação da parede, já que ela é uma estrutura rígida, a intervalos regulares, permite que esse micélio se sustente de maneira mais adequada. Então, é um micélio com uma melhor sustentação, tem uma função estrutural. Então, por isso que são esses fungos que conseguem formar estruturas macroscópicas. Os micélios senocíticos, pessoal, falta alicerce para eles conseguirem formar estruturas macroscópicas tão vistosas, tão chamativas e tão grandes como esses fungos aqui, tá? Então tem essa função estrutural. Qual que é a outra vantagem? Vantagem funcional. O fungo controla aquilo que vai passar de uma célula para outra, então é muito mais fácil de controlar. Claro que os citoplasmas estão conectados, né? Mas existe ali um controle sobre aquilo que é passado.
de uma célula. Então, o controle é muito maior. A gente vai ver que lá em basídio, esse controle é mais sofisticado ainda do que o controle que é estabelecido aqui pelos ascomicetos. Ok? E qual a terceira vantagem? A terceira vantagem é conseguir organizar muito melhor o material genético, né? Então a gente vai ter um ou dois núcleos por compartimento IFAL por célula. Então a gente tem uma organização, tem uma vantagem organizacional muito maior. Tá? Então são três vantagens evolutivas, parecem simples, né? Só pela formação do septo, mas são extremamente importantes e que ajudam a explicar parte do sucesso evolutivo dos dicária de maneira geral, tanto dos ascomicetos quanto dos basidiomicetos, ok? Só para vocês terem ideia, ó, pessoal, nessas duas imagens aqui, ó, na imagem A e na imagem B. Tá, a gente está vendo basicamente a mesma coisa que nessa outra imagem aqui, ó, processo de invaginação da parede até a altura em que é formado o poro septal, ó. Vocês estão vendo que a parede está interrompida aqui, ó, formando o poro septal, né? Dá para ver nas três imagens. Mas aqui nessa imagem A e B, dá para ver, ó, que tem uma estrutura que está passando aqui por dentro do poro septal, ó. Tem uma estrutura passando aqui, ó. Ela está acinturada aqui porque ela tem que se moldar para passar por dentro do poro septal. Sabe que estrutura é essa daqui que está passando, pessoal? É um núcleo. Então tem como passar núcleo aqui por dentro. Então, obviamente, se passa núcleo, passam várias estruturas menores que o núcleo. Passam organelas, passam vesículas, passam sinalizadores, passam metabólitos, passam grânulos de acúmulo de alguma substância de reserva. Tá? Então, claro, né? Quem é que vai organizar esse fluxo? São os elementos do citoesqueleto. Os elementos do citoesqueleto ficam organizando tudo, tá? Então, levando para lá e para cá, basicamente, né, essas estruturas. Mas tem como passar por dentro do poro septal diversas estruturas. Só que o controle de migração e de passagem, o controle para ter uma melhor organização é muito maior. Então, o septo, apesar de ser uma estrutura bastante simples aparentemente, ele traz vantagens evolutivas bastante complexas, digamos assim, vantagens evolutivas muito importantes que, como eu já falei, explicam parte do sucesso evolutivo dos dois grupos de diversidade de dicária, ok? A gente vai ter situação muito parecida lá nos basidiomicetos, mas os detalhes do poro septal dos basidiomicetos a gente deixa, obviamente, para falar quando chegar no grupo de diversidade, ok? Por último, pessoal... Oi? Como seria o septo com mais de um poro? Como seria um septo com mais de um poro, tá? A gente tem a formação, não é o mais comum, tá, Aline? O mais, assim, ó, poucas espécies aqui dos ascomicetos vão formar septos com mais de um poro. Mas quando a gente tem a formação de septo com mais de um poro, então a parede invagina e forma um poro central. Aí depois a parede se dissolve em outros pontos. Mas mesmo nas espécies que têm múltiplos poros, o poro central sempre é o principal, é sempre o maior. Tá? Então esse poro principal, o poro central, ele vai ser maior. Então ele na verdade é formado, né, porque a parede interrompe, e os poros mais periféricos são formados por dissolução da parede que invaginou, tá? Mas não é a situação mais comum. A situação mais comum é ter só um poro septal, é ter somente um. Tá? Até por isso que é o exemplo que eu tô mostrando aqui. Beleza? Tá bom, obrigada. Alguma pergunta a mais, pessoal? Nenhuma pergunta a mais? Professor, Oi. Diga. por que uma célula precisaria trocar ou dar um núcleo para fazer essa remoção do núcleo? Uma pergunta interessante aqui do Pedro, pessoal. Vamos tentar entender aqui o seguinte, ó. Eu vou usar aqui, já que eu tô com o Jamboard aberto, meio que sem querer, né? Vamos usar ele aqui fazer um desenho e mostrar para vocês, tá? Então, pessoal, como que é o processo de crescimento de um fungo micelial? A gente viu lá nas nossas aulas iniciais, né? Então, a gente tem aqui, ó. Vou desenhar um ápice fal de um basidiomiceto ou de um ascomiceto qualquer, tá?
Então a gente vai ter aqui, ó, o micélio septado com o poro septal. Tá? Então aqui a gente tem 3 compartimentos hifais, aqui nós temos o ápice da hifa, né? Como que se dá o crescimento? Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, no estágio dicariótico, pode ser o estágio dicariótico, ó, vamos colocar um estágio monocariótico mesmo, tá? Só um núcleo por compartimento hifal, ó. Só um núcleo por compartimento hifal. Um núcleo haploide. Maravilhosos os meus núcleos, ó. Tá até as linhas ali, é o DNA todo enroladinho. Tá? Então, esse ápice vai expandir, pessoal. A gente já sabe, né? Como que esse ápice cresce? Ele cresce só pelo crescimento do ápice. É o ápice que se expande. Vocês lembram a propriedade do micélio em crescimento? Crescimento apical unidirecional. Cresce só nessa direção. Só. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vai acontecer essa situação aqui, ó. Nós vamos ter o ápice em formação. E agora nós vamos ter 4 compartimentos hifais. Então, quando esse núcleo se divide, ó, é só esse núcleo aqui que vai se dividir, porque os outros lá, eles não vão se dividir, né? Porque, a não ser que vá formar uma ramificação aqui, aí sim, os núcleos ali do subapice, digamos, podem se dividir. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, a divisão mitótica desse núcleo haploide dentro desse compartimento hifal, tá? Aqui vai continuar tendo um. Vai faltar espaço aqui, pessoal, mas eu boto aqui para baixo, né? Então, o que vai ter que acontecer? Tá? Esse núcleo aqui, ó, vai ter que migrar para o ápice que está em expansão. Vai migrar por onde? Vai migrar por dentro do poro septal, ok? Então, primeiro é formado a medida, isso é muito dinâmico, muito rápido, pessoal. O ápice está expandindo e já está formando as invaginações da parede, enquanto que os núcleos do ápice eles estão se dividindo, ok? O que a gente aprendeu lá naquelas aulas iniciais lá de introdução aos fungos, que a gente viu a polarização da hifa? Que o ápice mesmo, o ápice propriamente dito, aquele que está soltando enzimas digestivas e absorvendo, nem tem material genético, né? Então aqui, ó, o núcleo nem chega aqui tão próximo. Mas claro, enquanto isso está se expandindo, né, ele vai migrando para os novos compartimentos que vão sendo formados e esse ápice continua se expandindo. Ok? Então é por isso, né, que os núcleos passam por dentro do poro septal. E lá em basidiomicota a gente vai ter estruturas anexas a esse poro para facilitar ainda mais a migração deles, tá? Aqui eu dei um exemplo do que acontece no micélio monocariótico. Mas no micélio dicariótico a importância dessa migração ali por dentro é maior ainda, porque nós vamos ter... Vou achar uma outra cor aqui, ó. Nós vamos ter 2 núcleos haploides por compartimento hifal no estágio dicariótico, tá? Então a gente vai ter que ter a migração de 2 núcleos, né, para esse ápice que está em expansão, tá? Então é por isso que há essa necessidade, digamos assim, de passar por dentro do poro septal, até porque esse crescimento é apical, extremamente dinâmico, muito rápido, tá? Então à medida que esse ápice está crescendo, formando novos septos, os núcleos ainda estão se dividindo. Então os núcleos originados da divisão mitótica vão migrando para esses novos ápices, né, nesse ápice em expansão, digamos assim, que está crescendo, que está se nutrindo e crescendo. Tá? A gente tem que associar essas características com aquelas características básicas do micélio em expansão que a gente viu lá no início da disciplina. Não sei se eu te respondi, Pedro. Não sei se era mais ou menos isso o sentido da tua pergunta. Respondeu, professor. Obrigado. Beleza. Então, pessoal, entendidos em relação a isso, tá? E aqui só por último... Oi? Alguém falou alguma coisa? Acho que eu escutei, né? Mas, bom, qualquer coisa a pessoa abre aí de novo ou escreve no chat. Pessoal, aqui, ó, só pra gente encerrar, tá? Essa parte. Quando
os ascomicetos vão isolar estruturas velhas ou até eventualmente estruturas reprodutivas, tá? Porque é o seguinte, ó, o poro ele organiza, mas a gente acabou de ver que ele não isola completamente, porque passa inclusive núcleo aqui dentro e passam outras estruturas, outros metabólitos. Mas eventualmente, por exemplo, o micélio é atacado por um patógeno ou uma parte do micélio já não tem mais importância, ficou muito velha, vai senescer. Então, há a necessidade de obstruir completamente o poro septal. Tá? Então, os ascomicetos, isso é uma característica exclusiva dos ascomicetos, eles formam adensamentos proteicos muito, muito grandes, tá? Pro tamanho da hifa, claro, são adensamentos de proteínas especiais dos fungos chamadas corpos de Voronin, em homenagem ao pesquisador que descobriu isso, que são as estruturas que a gente está vendo aqui nessa imagem, essas estruturas altamente eletrodensas. Tá? Esses são os corpos de Voronin, eles são depositados aqui na altura do poro septal para obstruí-lo, ou seja, para isolar alguma parte do micélio ou alguma parte dessas hifas por um motivo ou por outro, por ataque de um patógeno, por senescência ou eventualmente até isolar alguma estrutura reprodutiva que já tenha os seus esporos ou os seus núcleos maturados. Ok? Então, para obstruir completamente a formação dos corpos de Voronin. Uma estrutura exclusiva dos ascomicetos, tá? Não ocorre nos basidiomicetos. Beleza? Então, pessoal, em relação à estrutura somática, né, a gente falou que tem espécie micelial e leveduriforme. Os aspectos fisiológicos do crescimento IFAL, a gente falou lá na aula introdutória, né? Lá na aula introdutória, né, eu falei os aspectos fisiológicos e metabólicos do crescimento e da nutrição do micélio fúngico, tanto dos pseudofungos miceliais quanto dos fungos verdadeiros miceliais. Então, aquelas propriedades, né, que vocês já devem estar cansados de ouvir eu falar, né? Que eu citei há pouco. Crescimento apical unidirecional, capacidade de fazer ramificações, nutrição heterotrófica absortiva com digestão extracelular, né? Num processo que a gente chama de osmotrofia, se aplicam a todas as espécies miceliais, pessoal. Então a gente já viu aquilo lá. Só que aqui, como a gente começa a falar dessa forma de crescimento que é bastante característica de ascomicota, que é as leveduras, né? Eu deixo para falar sobre alguns aspectos da fisiologia e do metabolismo da levedura nessa aula, né? Porque é mais importante para esse grupo, por isso que a gente faz essa complementação aqui. Então, pessoal, o que é uma levedura? Levedura é uma forma de crescimento unicelular dos fungos, tá? Não tem levedura em nenhum outro grupo. Tá? A levedura é caracterizada, então, por ser, obviamente, uma forma unicelular, né? A célula já é o próprio organismo, tá? Mas não é pelo fato dela ser unicelular que ela deixa de ser complexa. Na verdade, ela é extremamente complexa. Tem um metabolismo muito, muito ativo, ok? Inclusive, a levedura, vamos lembrar, as formas unicelulares que nós encontramos aqui nos fungos. Nós temos a forma das microsporídeas, que é aquele grupo parasita intracelular que a gente viu aqui nas aulas iniciais dos eumicetos. As formas quitridais monocêntricas, que nós encontramos nos quitridiomicetos dos fungos verdadeiros e lá nos oomicetos também, nos heteroconta. E a forma leveduriforme. Então, a forma leveduriforme, pessoal, ela vai ser uma célula simples. Tem formatos distintos, então tem levedura que é mais arredondada, levedura que é mais elipsoide, levedura que tem mais a forma de um bastão, né? Vai parecer um bastonete. Tá? Então, nós temos uma diversidade da forma dessas células, mas no geral, elas são células extremamente complexas e que apresentam propriedades parecidas com as das hifas. Por exemplo, temos uma polarização interna dentro dessa célula. Então, como vocês podem observar aqui, nós temos regiões preferenciais, por exemplo, a gente está vendo diversas estruturas intracelulares, né, organelas e outras estruturas intracelulares dessa levedura aqui, por exemplo. Então, parede celular sempre vai ser
bastante consistente nas leveduras. Elas são caracterizadas por ter uma parede celular espessa. Então são células relativamente rígidas, mas essa parede celular é bastante ativa do ponto de vista da passagem de nutrientes, né, de dentro para fora da célula e vice-versa. Desculpa, não só nutrientes, né, metabólitos de maneira geral. Tá? Então, claro, né, vai ter secreção de enzimas, absorção de nutrientes. Tá? Parede celular de que origem aqui no caso? Obviamente é uma parede celular com beta-glucanos e quitina. Tá? A gente encontra aqui nas leveduras. Então é uma parede celular bastante espessada. Isso confere às leveduras, pessoal, uma capacidade de resistência a condições adversas, essa parede celular espessada. Então, a maioria das leveduras são espécies muito tolerantes a variações ambientais, porque elas têm essa capacidade de, deixar o seu metabolismo latente ou diminuir muito o seu metabolismo quando as condições são adversas, ok? A gente observa então aqui uma polarização interna, regiões preferenciais, por exemplo, de distribuição das mitocôndrias. O núcleo, ele nunca fica no centro, ele sempre fica direcionado ao lado, em direção ao lado onde a gente vai ter uma maior quantidade de secreção das enzimas digestivas, já que a digestão aqui também é extracelular. Não é por ser levedura que muda o modo de nutrição. Levedura não faz fagocitose. Tá? Fungo verdadeiro a gente viu, né? Perdeu a capacidade fagotrófica. Tá? Nenhuma linhagem de fungo verdadeiro faz fagocitose. Nenhuma linhagem de fungo heteroconta faz fagocitose. As únicas linhagens de fungos, pseudofungos na verdade, que fazem fagocitose são os mixomicetos, né? Aqueles pseudofungos de amebozoa. Tá? Então aqui nós temos digestão extracelular e uma alta capacidade absortiva, pessoal. Uma alta capacidade absortiva. Só que o que é o peculiar? Geralmente as leveduras, muito geralmente, tá? Assim, uma característica delas, elas não atacam polímeros complexos, elas vão se alimentar de polímeros mais simples, principalmente açúcares mais simplificados, então disacarídeos ou polissacarídeos de cadeia mais curta. Então, por exemplo, não tem levedura que consegue se alimentar de celulose ou de lignina, mas, por exemplo, de amido, tá? Tem levedura que consegue se alimentar de amido. Tá? E uma característica peculiar delas, né, da grande maioria, é a capacidade de fazer respiração anaeróbica ou anaeróbia, na ausência de oxigênio, no processo que a gente chama de fermentação. Tá? Se vocês lembram, pessoal, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Tá? Tem uma outra, surgiu mais uma pergunta aqui do Pedro. O ancestral comum dos fungos verdadeiros era uma hifa ou uma levedura, tá? Lá o ancestral que deu origem, né, aos fungos verdadeiros, tá? A hipótese, Pedro, é que era uma forma unicelular, tá? Mais parecida com as leveduras, mas não uma levedura verdadeira ainda, uma forma unicelular que aí sim começou a dar origem a estruturas alongadas, né, que acabariam se transformando nas hifas e também a fases leveduriformes, mas não era uma levedura, se parecia mais com uma levedura. Na verdade, hipoteticamente, né, isso é tudo hipótese. Infelizmente, não temos registro fóssil para confirmar isso, tá? Deixa eu ver como que eu explico isso. Eu vou abrir aqui o TOLWeb, ó, para a gente dar uma visualizada numa questão. Vou abrir aqui o site da Árvore da Vida. Eu vou aqui nos eucariotos, ou na árvore de relação dos eucariotos, tá? Vocês vão observar aqui, ó, pessoal, cadê os fungos? Os fungos estão aqui, ó, na linhagem Uniconta, essa grande linhagem Uniconta. Nós temos a amebozoa, animais, alguns outros grupos de protozoários. E aqui, ó, pessoal, o grupo irmão dos fungos verdadeiros é Nuclearia. Tá? Nuclearia, teoricamente, vocês viram na disciplina de protozoários heterotróficos. Tá? Mas eu não tenho certeza se vocês viram lá. Nuclearia é um grupo de organismos unicelulares. Tá? Infelizmente, não tem hiperlink aqui para mostrar para vocês, mas dá para dar um search aqui, ó.
no Google. Tá? A gente abre aqui, ó, vamos abrir imagens de nucleária. Então é uma forma meio que ameboide, que emite esses pseudópodos filiformes e são heterotróficos, a maioria parasita. Ó. Então são aqueles protozoários, pessoal, tá? Eu não tenho como saber se vocês viram isso na disciplina de protozoários heterotróficos, são aqueles protozoários que parecem um solzinho, por causa desses raios, desses pseudópodos filiformes que são emitidos. Então a hipótese é que o ancestral que deu origem aos fungos verdadeiros era uma célula parecida com essa aqui, ok? Uma célula parecida com essa, tá? Que perdeu a capacidade de fazer fagocitose. Tá? Então ali no início do desenvolvimento, no início do surgimento das linhagens dos fungos verdadeiros, ó, bem nesse ponto aqui de divergência, ó, bem nesse ponto de divergência aqui, quando a gente teve o surgimento dos fungos verdadeiros, deixa eu clicar aqui na árvore de relações, ó, nesse ponto aqui, nós teríamos um organismo, uma célula parecida com uma nucleária que perdeu a capacidade de fazer fagocitose, ok? Então, em relação à tua pergunta, né, Pedro, nenhuma nem outra. Tá? Não era uma fase micelial, nem uma levedura verdadeira. As leveduras verdadeiras foram surgir bem depois, durante o desenvolvimento nas linhagens mais derivadas dos fungos verdadeiros. Né? Porque a gente viu que começou a surgir levedura ali em alguns grupos de zigo e a grande diversidade está aqui em asco, ou seja, linhagens mais derivadas. Tá? E ainda não tinha surgido o micélio fúngico ali propriamente dito. Então ele se desenvolveu a partir, né, de expansões desse ser unicelular que acabou, né, se transformando, digamos, num ser multicelular, formando aquele modo de crescimento filamentoso, formando hifas, ok? Tá? A Alana está respondendo aqui que vocês viram nucleária lá na disciplina de protozoários. Ainda vocês devem lembrar de algumas características desses fungos, tá? Eu não sei se vocês viram, pessoal, tem alguns nucleárias que sugam o conteúdo citoplasmático de outras células das quais elas parasitam, né? Então é uma espécie de parasitismo, mas também predação. Não a predação propriamente dita, porque acaba não englobando todo o organismo, mas elas têm estruturas que penetram na célula. Não é ela inteira que penetra na célula, né? Por exemplo, tem algumas que são parasitas de algas que elas injetam daqueles pseudópodos dentro da alga e sugam todo o conteúdo citoplasmático. Então fica a parede celular lá da alga, só que vazia, não perde todo o conteúdo citoplasmático que é sugado pela nucleária. Tá? Então, digamos assim, ó, um estágio intermediário, né, quase entre a nutrição fagocitária e a nutrição absortiva. Aí quando tivemos o surgimento da linhagem dos eumicetos, né, da linhagem dos fungos verdadeiros, então nós tínhamos um organismo unicelular muito parecido com uma nucleária que perdeu a sua capacidade, digamos, de fazer fagocitose, qualquer tipo de fagocitose, e começou a se alimentar por nutrição osmotrófica. Secretava suas enzimas digestivas e absorvia aquilo que era digerido fora do seu corpo. Ok? Respondi, Pedro? Não sei se eu respondi a tua pergunta ou se ficou alguma dúvida a mais. Beleza, tá? Interessante essa pergunta, pessoal. Surgindo perguntas bem interessantes hoje, tá? Assim, ó, a forma leveduriforme, podemos dizer, é uma forma derivada. São formas apomórficas, tá? É uma apomorfia aqui no contexto dos fungos verdadeiros, tá? É uma forma unicelular, mas com um metabolismo bastante sofisticado, tá? As leveduras têm um metabolismo bastante sofisticado, tá? Então, vamos voltar aqui, ó, pessoal, né, para essa questão aqui da fermentação. Eu ia fazer uma pergunta para vocês, ó, por isso que eu mudei aqui de aplicativo, de janela. Pessoal, qual que é o papel do oxigênio durante a respiração aeróbia? Vocês lembram? Isso a gente aprende no ensino médio, claro, vocês vão ver isso em detalhe na disciplina de bioquímica, né? Não sei quantas bioquímicas tem aqui
no curso de Ciências Biológicas da UEM. Eu, quando fiz graduação, acho que fiz 2 ou 3 disciplinas de bioquímica, né? Então, pessoal, a gente aprende em bioquímica, mas aprende no ensino médio também. Qual que é o papel do oxigênio na respiração aeróbia? Lembra das 3 fases da respiração aeróbia? Glicólise, ciclo de Krebs e qual que é a última? Cadeia respiratória, lá a fosforilação oxidativa. Então, o oxigênio, pessoal, tá? A respiração aeróbia, isso a gente aprende no ensino médio também, tá? Ela é muito mais eficiente em termos de produção de ATP do que a anaeróbia, e o oxigênio ele entra lá no final como aceptor final de hidrogênios, né? Como aceptor final de prótons, no final das contas. Então aqui, pessoal, nós vamos ter outras formas de aceptores, tá? Que não vão ser oxigênio. Claro que o rendimento da respiração aeróbia é muito menor, mas no final das contas, né, a gente não vai ter como produtos finais água e gás carbônico, né? Não vai ser uma redução extrema para formas inorgânicas. A gente vai ter como produção final gás carbônico, vamos ter produção de gás carbônico, porém não vai ter a produção lá final de água. Nós vamos ter a produção de um composto orgânico, que é uma molécula orgânica um pouco mais complexa. Tá? Uma molécula orgânica um pouco mais complexa. E nós temos, pessoal, na natureza, 3 tipos de fermentação. Opa, é aqui que eu queria escrever. 3 tipos de fermentação. Nós temos a fermentação que no final gera gás carbônico e ácido lático. Então nós temos a fermentação lática. Onde que ocorre fermentação lática? Tá? Nós, por exemplo, né, quando a gente faz um exercício intenso e a gente não está com os nossos músculos preparados, né? Por que dói o músculo no outro dia? O que é a dor muscular? É porque a gente faz respiração anaeróbia, tá? Não chega oxigênio suficiente para dar conta, né, de glicólise e ciclo de Krebs que está ocorrendo lá no interior dos nossos músculos. É um acúmulo de ácido lático e depois o processamento desse ácido lático é o que causa a dor, né? O acúmulo desse ácido lático nos nossos músculos. Então, por exemplo, animais fazem fermentação lática, algumas bactérias fazem fermentação lática, fungos não fazem fermentação lática, ok? Nós temos também a fermentação acética, tá? Em que é formado ácido acético no final. Então, isso é uma característica muito comum de bactérias fermentadoras. Qual que é a principal fermentação que ocorre nos fungos? E que a gente fica muito feliz, né, que eles façam essa fermentação, né? É a fermentação alcoólica, pessoal, tá? Então, álcool na natureza, tem que ter 2 Os, alcoólica. Então, a fermentação alcoólica é praticamente exclusiva dos fungos, tá? Então, são os 3 tipos de fermentação que a gente encontra na natureza. As leveduras fúngicas basicamente fazem fermentação alcoólica. Então, no final vai ser gerado álcool e gás carbônico, ok? Álcool e gás carbônico, tá? Que tipo de álcool, né? Principalmente etanol, mas temos alguns outros tipos de álcools que podem ser formados também, tá? Então, são formadas moléculas orgânicas mais complexas ao final desse processo fermentativo, porque nós não temos oxigênio participando como aceptor de prótons lá durante a cadeia respiratória, né? Tem um rendimento menor, mas como que as leveduras compensam isso, pessoal? As leveduras compensam isso tendo um metabolismo muito, muito ativo, fazendo uma fermentação, digamos, muito intensa mesmo, e se reproduzindo de maneira muito rápida. Então, levedura quando está viva, pessoal, está fermentando e fazendo muita mitose, o tempo inteiro, tá? Então, por isso que a gente tem aqui, ó, nessa representação, uma grande quantidade de organelas citoplasmáticas, né? A gente observa muitas mitocôndrias, né? Temos uma polarização, temos aqui, ó, um vacúolo metabólico que acumula compostos fosfatados, tá? Polifosfatos são acumulados aqui, que tem uma importância muito grande nos processos metabólicos e na fermentação também,
Tá? Temos, né, outras organelas aqui delimitadas por membrana, como retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi. Tá? Então tem um metabolismo extremamente ativo, uma capacidade metabólica muito, muito alta e uma intensa atividade mitótica. Todas essas figuras que a gente está vendo aqui na parte de cima, tá? A figura A, B e C, são leveduras que estão fazendo divisão mitótica, pessoal. Todas essas leveduras aqui, ó, tá? Por exemplo, essas estão fazendo divisão mitótica, essa aqui está fazendo divisão mitótica, essas aqui também, ó, estão fazendo divisão mitótica, né? São células que estão se separando. Então a levedura compensa essa, né, na grande parte das espécies, esse rendimento menor em relação à respiração celular, né, tendo um metabolismo muito intenso e se reproduzindo muito. Tá? Então acabam formando, digamos, uma massa de leveduras, é quase que uma colônia de leveduras, né? Não é uma colônia propriamente dita, porque elas não têm a necessidade de crescerem juntas, mas acaba que no ambiente onde elas crescem, elas estão sempre juntas, né? Tem sempre muitas leveduras. E quando tem muito substrato de alimentação, maior é a sua atividade, né? Então, essa atividade metabólica, quando tem um substrato disponível e as condições adequadas, ela acaba crescendo de maneira exponencial. Cresce de maneira exponencial. Em atividade metabólica, oriundo da grande quantidade de células que são geradas nessas condições, né? Então, a atividade mitótica acaba sendo exponencial também. Beleza? Então, pessoal, levedura, né, tem algumas características parecidas com o micélio, né? Secreta enzimas, tem polarização interna, digestão extracelular, alta capacidade absortiva, só que o peculiar delas aqui é que boa parte faz fermentação e elas são unicelulares com uma alta capacidade mitótica, ok? Uma altíssima capacidade mitótica. Aqui, pessoal, nessas figuras de baixo, eu estou mostrando para vocês, né, para a gente relembrar, né, que as leveduras, não todas, tá, mas boa parte das leveduras, um conceito que a gente tinha aprendido lá em zigomicota, a gente relembra aqui, tem capacidade dimórfica, ou podem apresentar dimorfismo durante o seu ciclo de vida, ou seja, formar pseudomicélio, caso da figura D, ou micélio verdadeiro, no caso da figura E. Então, né, uma determinada levedura alterna com pseudomicélio ou com micélio verdadeiro, tá? Nunca vai ser com os dois, senão seria trimórfico, né? Então, dimorfismo, ó. Aqui, por que pseudomicélio? Olha aqui, ó, pessoal. Porque aqui sim, ó, aqui as leveduras vão formar uma colônia filamentosa. Cada uma dessas células aqui é uma levedura. Só que é uma levedura alongada, né? Então parece um micélio, mas não é um micélio verdadeiro. Por que não é um micélio verdadeiro? Porque a gente não vai ter aqui expansão apical unidirecional. Essas leveduras, elas crescem nos dois sentidos, o crescimento é bidirecional e elas não estão conectadas de maneira que haja uma continuidade entre os seus citoplasmas. Não. Cada uma é uma célula individualizada. Então aqui no D nós temos um pseudomicélio, aqui na figura E nós temos um micélio verdadeiro. E olha que interessante, ó, é a mesma espécie aqui, ó, formando a levedura isolada aqui, essas esferas, que podem se desenvolver num micélio verdadeiro com septo verdadeiro aqui, né? Então, e obviamente, né, o contrário também é verdade, né? Esse micélio, dependendo das condições, pode formar a forma leveduriforme. Lembrando, as espécies dimórficas geralmente são anaeróbias facultativas, ou seja, quando não tem oxigênio, elas vão crescer exclusivamente na sua forma leveduriforme. Quando tem oxigênio, elas vão formar pseudomicélio ou o micélio verdadeiro, tá? Principalmente o micélio verdadeiro. Beleza? Lembraram desse conceito, né? O conceito de dimorfismo. Alguma pergunta a mais, pessoal, aqui em relação às leveduras? Tá? É um conceito que a gente explora melhor
quando a disciplina é dada de maneira regular, né, a gente reserva as últimas aulas para apresentação de trabalhos do pessoal, e um dos temas que eu sugiro é a biotecnologia da fermentação, e eu sempre peço para as pessoas que vão apresentar esse seminário para dar uma destrinchada melhor de como que é o processo metabólico da fermentação. Mas ele não é tão complicado assim. Tá? Então, no final das contas, lá a gente vai ter algumas outras moléculas que não oxigênio, como aceptores de prótons, gerando no final uma molécula alcoólica, quase sempre uma molécula alcoólica. Por que é importante entender esse processo, pessoal? Isso tem aplicações biotecnológicas e industriais gigantescas, né? Então, todo fermento biológico é uma levedura. Né? Todo álcool que é produzido, seja na indústria das bebidas alcoólicas, seja na indústria dos combustíveis, são advindas de fermentação alcoólica de leveduras ascomicetas. São leveduras ascomicetas que fazem esse serviço. Tá? Então, são espécies muito, muito importantes do ponto de vista das atividades econômicas humanas. Nós, como um país pretensamente produtor de biocombustível, ou um grande produtor de biocombustível, a gente deveria estar investindo muito, mas muito na pesquisa de biotecnologia de cepas muito eficientes para a produção de álcool de qualidade. O Pedro Henrique está no lab. Se quer que... Olha... Poderia até mostrar, mas eu tinha que pensar no que mostrar, né? Como a gente está falando de levedura, não tem muito o que ser mostrado, tá? A gente teria que preparar alguma coisa para mostrar. A gente pode me avisar antes quando for, assim, a gente pode combinar de se encontrar aí para preparar alguma coisa para ser mostrado. Mas quando a gente está falando de estruturas microscópicas, a princípio, tá? Não tem muito material preparado para ser mostrado. Mas eu agradeço a disponibilidade, tá, Pedro? Muito obrigado aí pela disponibilidade. Pessoal, alguma pergunta mais sobre leveduras, alguma coisa sobre o seu metabolismo? Tá? Qualquer coisa é só escrever aqui ou abrir o microfone, beleza? Agora vamos falar, pessoal, aspectos bem superficiais, porque a gente vai focar um pouco mais na questão da biologia reprodutiva. Tá? Aqui a gente vai falar aspectos gerais da biologia reprodutiva dos ascomicetos, porque quando a gente falar dos grupos de diversidade, a gente vai ver que tem 3 grandes grupos de diversidade. A gente vai dar uma detalhada em cada um deles. Tem um grupo que abarca as espécies miceliais, e nesse grupo a gente vai se estender mais, porque tem muitas formas de crescimento que a gente encontra na natureza, né? Então eu vou mostrar muitas fotografias aqui para vocês. Quando a gente fizer a aula prática, a gente vai ver isso no laboratório. Quando a gente fizer sair da campo, vamos ver em campo também, porque são estruturas fáceis de serem encontradas. Né? Então a gente vai dar uma detalhada. Agora a gente vai falar dos aspectos básicos, gerais, da reprodução assexuada e da reprodução sexuada. Tá? Então, temos formas miceliais e leveduriformes, como a gente já viu aqui nos ascomicetos. Qual que é a mais comum? Difícil dizer. Tá? Eu acho que a maior diversidade é de forma micelial. Mas tem muita espécie leveduriforme também, pessoal. Tem muita espécie leveduriforme. Então, são 2 formas de crescimento bastante difundidas. Nas leveduras, tá? Então, vamos falar aqui, ó, aspectos da reprodução assexuada. As leveduras se reproduzem assexuadamente como? Por mitose. Como é um ser unicelular, toda mitose representa uma reprodução assexuada. Então, qualquer mitose simples ali já é reprodução assexuada. Só que nós temos 2 tipos de mitose que a gente vai detalhar aqui na sequência da aula, quando falar dos grupos de diversidade de leveduras, que é a fissão binária e o brotamento, dependendo do grupo de leveduras que nós estamos falando aqui dos ascomicetos, das leveduras ascomicetas. E nas formas filamentosas, como eu já tinha falado lá no começo da aula, pessoal, a gente não tem mais a formação de esporângios assexuais. Nós vamos ter, na verdade, preferencialmente a formação de conídeos. Conídeos são esporos assexuais de maturação exógena, ou seja, é maturado fora da hifa, fora da célula.
Tá? O seu processo de formação, o seu processo de maturação é exterior e posteriormente ele é liberado. Então aqui não temos mais a formação de esporângios assexuais. Beleza? Então aqui nós temos mitose simples do tipo fissão binária ou brotamento nas leveduras e, de maneira geral, formação de conídeos nas espécies filamentosas, nas espécies miceliais. Agora, a reprodução sexuada, tá? Sim, é uma característica marcante do grupo. Porque o grupo é chamado ascomicota, afinal de contas. Porque a célula sexual característica do grupo é uma célula, aí sim é um esporângio, mas é um esporângio sexual, tá? O que eu falei ali, ó, não ocorre mais esporângio assexual, mas ocorre um esporângio sexual, ou seja, uma estrutura em forma de bolsa, fechada, em forma de saco ou de bolsa, onde dentro nós temos a formação e a maturação dos esporos sexuais. Aqui, pessoal, o radical usado é um radical grego, porque anjo é um radical latino, que quer dizer uma estrutura em forma de saco. O radical asco quer dizer a mesma coisa, ok? Então, ascomicota é o grupo de fungos caracterizado por produzir um esporângio sexual, tá? Que é justamente chamado de asco. Asco, pessoal. Aqui eu estou mostrando, essas 3 imagens aqui estão mostrando ascos. Então aqui nós temos um asco de uma espécie micelial, que nada mais é do que um ápice fal, onde internamente nós vamos ter a formação dos esporos sexuais chamados ascósporos. Então os ascósporos maturam sempre dentro do asco. Então nós temos ascos alongados, nas formas, preferencialmente nas formas miceliais. As leveduras também formam ascos. Isso aqui é uma levedura que inteira, né? Cada uma delas aqui é uma levedura que inteira se transformou no esporângio sexual. Tá? E aqui também nós temos um asco de uma espécie micelial, mas com uma forma mais arredondada. A forma ela pode mudar. Pode ser mais alongada, mais arredondada, mais elipsoide, mas, de maneira geral, o que acontece? Dentro do asco ocorre a meiose, ó, dentro do asco ocorre a cariogamia, a meiose e a formação e a maturação dos esporos sexuais. Ocorrem esses 3 eventos. Cariogamia, meiose. A cariogamia vai originar o quê? O núcleo zigótico, né? Vai originar o núcleo zigótico. Então, o que a gente deduz? Já que o ciclo de vida predominante nos fungos verdadeiros é a meiose zigótica. É o zigoto que sofre meiose. Então, nós temos a cariogamia, tá? Que a gente já falou, né? É disjunta temporalmente da plasmogamia, que ocorreu muito, muito antes. Então, nós temos o processo de cariogamia dentro dessa célula. Posteriormente, a formação do zigoto, que já sofre a meiose, e, consequentemente, essa meiose vai levar à formação dos esporos sexuais, que são chamados de ascósporos. Eles maturam dentro do asco, ok? Então, por que o grupo é chamado ascomicota? Em função da presença dessa célula sexual chamada asco, que acaba formando os ascósporos. Isso ocorre em todas as formas, pessoal. Todas as espécies aqui, quando fizerem reprodução sexuada, claro, vão apresentar a formação de ascos, por isso que o grupo é chamado de ascomicota. Quando a gente estuda os grupos de fungos, né, os grandes grupos de fungos, o pessoal sempre fica perguntando assim, por que chama ascomicota, por que chama basidiomicota? Deve ser em função de alguma característica. Só que não é uma característica macro, é uma característica micro. É especificamente a característica que é a formação dos esporos sexuais. A gente tinha falado isso no começo da disciplina. Não todos, mas boa parte dos grupos de diversidade fúngicos, eles recebem o nome que tem em função do seu esporo sexual característico.
Por que zigomicota tem aquele nome? Porque o esporo sexual característico é o zigósporo. Por que asco tem esse nome? Porque o esporo característico é o ascósporo formado dentro do asco. Por que basídio tem o nome basidiomicota? Porque lá a gente vai aprender que a célula sexual especial do grupo é o basídio, que vai formar basidiósporos, ok? Então, a formação dessas células e desses esporos sexuais é o que caracteriza principalmente esses grupos e é utilizado para nominá-los, né, do ponto de vista taxonômico, enfim. Beleza? Tá, então aqui, asco é a principal característica do grupo, né? A característica, é a apomorfia principal aqui desse grupo é a formação desses esporângios sexuais chamados ascos. Beleza? O que vai acontecer, pessoal? Nas espécies miceliais, não em todas, mas em boa parte das espécies miceliais, nós vamos ter a formação de estruturas macroscópicas, formadas obviamente por hifas. Pessoal, em fungo micelial, tudo é hifa, mesmo que não pareça. É tudo organização de hifas, é organização micelial. Tá? Então a gente vai ter organização de um micélio que vai formar uma estrutura macroscópica que alguns ápices hifais dessa estrutura macroscópica vão formar os ascos. Então a gente tem um esporoma, lembra o conceito que a gente acabou de falar aqui no começo da aula? Uma estrutura macroscópica que gera esporos. Aqui no caso a gente vai ter a formação de esporomas sexuais. Qual o nome que a gente dá para os esporomas sexuais aqui dos ascomicetos? São os ascomas. Então, o que são ascomas? São, por exemplo, essas imagens que a gente viu aqui, ó, pessoal. Nós temos um tipo de ascoma e um outro tipo de ascoma aqui. Isso aqui não é um ascoma porque é uma estrutura assexual, tá? Isso aqui vai ser um conidiostroma, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. E aqui é uma espécie unicelular, claro, é uma levedura. Então aqui nós temos exemplos de 2 ascomas, esporomas sexuais dos ascomicetos, ok? Então a gente vai explorar muito a diversidade morfológica desses ascomas. E aqui eu vou, tá, pessoal, a gente já está encerrando a aula, tá? Eu sei que já chegou 13h10, mas eu já estou encerrando a aula aqui nesse slide. O nome correto dessas estruturas macroscópicas sexuais que nós encontramos nos ascomicetos, tá? O nome mais adequado, digamos assim, é ascoma. Aí eu deixei entre aspas aqui o nome ascocarpo. Ascocarpo está errado para designar esses esporomas sexuais? Não está errado. Inclusive, vocês vão encontrar esse nome no Raven. Vai estar escrito lá, o ascocarpo. Só que, pessoal, é um termo inadequado, porque carpo quer dizer fruto. E fruto é uma estrutura exclusiva das plantas. Então, micólogo tem essa pira, né? Micólogo, como eu, tem essa... A gente quer se tornar independente de maneira total da botânica. Então, a gente evita o uso de termos relacionados à botânica. Então, por isso que eu não chamo de fase vegetativa, eu chamo de fase somática. Então, a gente evita o termo ascocarpo, prefere o termo ascoma, que é um termo muito mais adequado do ponto de vista biológico para designar essas estruturas sexuais. Como que a gente vai chamar os esporomas de basidiomicota? Basidiomas. Mas vocês vão encontrar na literatura no termo basidiocarpo também. Aí se alguém fala isso na aula ou coloca isso num trabalho, eu vou dar errado? Não, é claro que eu não vou dar errado, né? Mas eu vou chamar a atenção que não é o termo mais adequado, a gente tenta não usá-lo, porque aparece um detalhe, né, pessoal? Mas são detalhes importantes nesse processo, digamos, de independência da micologia em relação à botânica, ok? Então, pessoal... Tá, vamos encerrar por aqui, tá? Já são 13h14 aqui no meu relógio, né? A gente tem o compromisso de encerrar às 13h10, tá? Peço desculpa aí por ter avançado esses poucos minutos. E a partir da próxima aula a gente segue aqui, ó, da questão de um tipo de reprodução muito... É raro, tá? Aqui, mas eu gosto de falar dele porque é um processo bem interessante, que é a reprodução parassexual. E outra coisa, eu esqueci de falar aqui, ó, sobre o termo anamorfo e o termo teleomorfo. É importante a gente falar desses termos, mas a gente deixa para comentar isso
na aula que vem, ok? A gente resgata o que a gente acabou de ver aqui para comentar esses aspectos que faltaram aqui nesse slide. Só que para eu lembrar disso, obviamente, eu tenho que anotar, né? Porque senão eu esqueço. Pessoal, então, dúvidas, perguntas do que a gente viu hoje? Algum comentário que vocês queiram fazer? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Tá? Então, na aula que vem, a gente complementa aqui os aspectos reprodutivos. Vamos falar de estratégias ecológicas e sobre os grupos de diversidade, né? Dando vários exemplos de espécies que têm importância ecológica, econômica, que a gente conhece, ou mesmo que a gente não conhece, ou que a gente conhece pouco, né? Ouviu falar, então vocês vão ver que os ascomicetos têm diversas aplicações e a gente encontra eles também em diversos segmentos aí das atividades humanas, beleza? Então, sem dúvidas, pessoal, sem nenhuma pergunta, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Agradeço aí a participação. Eu gostei muito das perguntas que surgiram hoje, tá? São perguntas que fazem, inclusive, assim, ó, eu pensar aqui em algumas coisas, né, que eu poderia acrescentar nas aulas para tornar as explicações um pouco mais claras, tá? Então, obrigado aí pela participação de vocês, pela atenção. Até semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem bem. Maria Júlia, eu não acredito que tu tá perguntando se eu faço chamada. Vocês sabem que eu não faço chamada, tá? Eu não cobro nem no presencial lá. Vou cobrar aqui no Tchau, remoto. professor. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Nos vemos. Tchau, prof. Obrigada. Tchau. Professor.